Olá pessoal, bom dia. É, Hoje eu acordei e me deparei olhando com essa, com essa visão, com esse cenário tão lindo da natureza. Daqui de dentro eu comecei a refletir acerca de uma palavra que eu havia pregado na igreja. E eu consigo entender pelo ocorrido, pela profundidade da palavra, que talvez ela não surta tanto efeito, né? E essa palavra é uma parábola, a parábola do tesouro escondido, que está em Mateus, capítulo 13, versículo 14, 40, versículo 44, 45, 46. E eu confesso que a primeira coisa que eu lembro, que eu vejo, ao olhar para essa palavra, para a Bíblia, para a história de um cristão, para a história dos discípulos, que, claro, eles são a inspiração, foi por intermédio da inspiração dada a eles, que foram esses livros escritos, que foram essas histórias escritas, essas histórias que comoveram, essas histórias que transformaram a vida de muitas pessoas, ao verem que em situação tão difícil que eles andavam, que eles viviam, e ainda assim eles se mantiveram tão firmes a uma fé, tão firmes a uma convicção, a um ser, a um homem, que, claro, Jesus, nós entendemos que não era um homem qualquer, que era o Salvador, o prometido, o Messias, o ungido de Deus. Mas, irmãos, é muito sério isso. Deus, ele estava falando comigo aqui novamente essa mensagem, e ele falou para mim: prega esse recado, prega esse recado. Essa mensagem está ecoando dentro do meu coração. Ele fala esse recado, fala esse recado. E a verdade, irmãos, é que ao olhar para aqueles homens, ao olhar para os mártires da história da igreja, olhar para as pessoas que foram mortas, mulheres que foram mortas, crianças que foram mortas, tem uma pergunta a se fazer, há uma pergunta a ser feita. O que fez eles terem tanta força mesmo diante da morte? Claro, ao analisar esses fatos e compará-los com os nossos dias de hoje, compará-los com os nossos dias, não precisa de muito longe para nós entendermos alguma coisa que aqueles homens encontraram, alguma coisa eles viram, alguma revelação foi dada a eles, que possa ser que não foi dada a nós, a igreja do século presente, a igreja desse tempo. Nós que professamos, entre aspas, uma fé bíblica, nós que talvez acreditamos naquele Jesus que veio, no Jesus da Bíblia, no Messias, o Yeshua, aquele que era o Cristo. E há uma pergunta que eu faço para mim: meu Deus, o que foi falado com Estevão? O que aconteceu com Estevão?
que fez ele sair do seu ofício de serviçal da igreja, de serviçal das mesas, para pregoar uma palavra que ele mesmo sabia, que ele sabia que não ia dar bom para ele. Pregar uma palavra que ele sabia, uma palavra que colocava ele contra a ideia daquele povo. E aquele povo ele conhecia, que era um povo duro, era um povo cruel, era um povo que matava. Quando questionado acerca de ideias que eles acreditavam ser seu patrimônio de vida, sua maneira de viver, que era a sua religiosidade. O que foi que aconteceu com a mente de Estevão, que levou ele a sofrer tanto, sendo apedrejado, e claro, sofrer tanta dor, sofrer tanto, sabendo que era um homem normal, sabendo que era um homem que tinha expectativas de vida, sonhos, tinha esperança em muita coisa, tinha família, tinha vínculos familiares, pessoas que o amavam, pessoas que ele amava, e que naquele momento ali ele, mesmo tomando, mesmo sofrendo, mesmo sendo pego, sendo apedrejado, morto apedrejado, sofrendo aquelas pedradas, e claro, uma pedrada já dói, imagina várias, e ele sentindo aquilo ali, ele ainda tem a audácia, ele ainda consegue estar em um lugar, em um ambiente que, claro, eu não sei que ambiente é esse, mas eu posso entender, olhando pela Bíblia, que existe um ambiente. Ele pode, nesse lugar onde ele está, ele consegue ainda, mesmo sofrendo tamanha afronta, tamanhas dores, ele ainda consegue olhar para o céu com os olhos espirituais abertos, e claro, consegue ver o trono de Deus, consegue perceber que ainda consegue perceber que do lado do trono de Deus estava Jesus em pé à destra do trono. Aleluia! Queridos, que ambiente estava Pedro? Em que nível estava Pedro? O que foi falado para Pedro, o que não foi falado para nós? O que foi pregado para Pedro por Jesus, que não tem sido pregado para você e para mim? Que fez com que Pedro vivesse uma vida tão distante de tudo que ele foi instruído a viver, que fez Pedro largar, abrir mão do seu ganha-pão, abrir mão daquilo que era para o seu sustento, aquilo que ele viveu a fazer. O que foi que aconteceu? Qual foi o ocorrido que levou Pedro a abrir mão de tudo aquilo para receber uma sentença de morte, para morrer por uma ideia, para morrer por um homem que era filho de um carpinteiro, para morrer por um homem que era um andarilho que andava por aí, falando conforme o que ele pensava, falando conforme as suas verdades. O que tinha na mente desses homens? O que tinha no coração desses homens? O que foi? Porque nisso foi estruturado a igreja. Porque foi nessa visão que a igreja se formou. O que tinha na mente de um homem como Paulo, que era tão poderoso? Abrir mão do seu poder. Abrir mão dos seus ideais. O que aconteceu naquele encontro que Paulo teve com Jesus? O que sucedeu nesse encontro que Paulo teve, que fez ele abrir mão de tudo
tudo somente para receber uma morte como morte de cristão, somente para receber chicotadas, sentenças, ser tido como um louco, ser tido como um tolo. E eu quero falar isso com você hoje aqui. Eu sei que o Espírito Santo está nessa situação, está nessa causa. E eu quero dizer isso para você, querido e querida. Eu quero dizer isso para você hoje. Conforme essa parábola diz, um homem achou um tesouro escondido em um campo. E quando ele encontrou aquele tesouro, ele sentiu gozo naquele tesouro, ou seja, viu que aquilo ali era muito precioso, muito valioso para ele. Ele toma uma atitude inesperada, ele vende tudo quanto tinha para comprar aquele campo, para poder ter acesso àquele tesouro. E aí eis a questão. Ele poderia muito bem, aleluia, ele poderia muito bem ter 2 patrimônios. Ele poderia pegar somente aquele tesouro. E aumentar, talvez, duplicar a sua renda, o seu dinheiro, o seu patrimônio. Mas a parábola diz que não foi assim que ele fez. Ele vende tudo que ele tinha. E outro sim, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca 2 pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Eis aqui, querido, uma questão que talvez estes homens tiveram. Que Pedro, que Paulo, que Estevão teve. Que todos os outros martirizados, mortos pela palavra, mortos por uma ideologia, mortos por uma ideia que eles talvez não entendiam muito bem, mas que eles entenderam, que eles sentiram um toque, que eles sentiram que aquilo era verdade, que eles sentiram que eles iam viver daquele jeito a partir de então. Eles foram, eles venderam tudo, eles abriram mão do que eles tinham, eles abriram mão de tudo. E talvez o seu ego, talvez a sua carne nesse momento pode estar perguntando: mas eu tenho que vender minha casa, eu tenho que fazer tudo. Não, querido, você só não tem que ter a casa, você só tem que ter a casa, mas não ter ela. Você tem que ter uma vida que não se prende às coisas. Jesus, ele olhou para um menino jovem rico e falou, perguntou para ele o que ele achava, o que era a metodologia. Ele queria encontrar o reino dos céus, ele queria saber de Jesus como que era isso. E Jesus falou para ele guardar os mandamentos. Ele falou: eu guardo isso. Ele falou: então falta você uma coisa, vende tudo que você tem. Ele não vendeu porque ele era preso, e talvez ele nem se explicou porque ele era preso aquilo. Só tem uma maneira de você achar esse reino, porque os judeus antes de Cristo tinham um reino. E se nós analisarmos o Antigo Testamento, nós vamos ver eles se tratando de Deus como o Deus do reino. Mas o reino que se tratava, o reino que se enfatizava no Antigo Testamento, não era o reino que Jesus trouxe, não era o reino dos céus. Eles tratavam Deus como o reino da nação, o reino dos povos, o rei de todas as nações, o rei de todos os governos, porque a ideia deles de reino era física. A ideia deles de reino não era a ideia que Jesus trouxe do reino dos céus, que estava entre nós, que está entre nós. Mas só que encontrar esse reino se compara a essa parábola.
Encontrar esse reino se compara a você abrir mão de tudo que você tinha, tudo que você construiu durante a sua vida inteira, somente para ter este acesso, somente para ter este tesouro. Sabe, é igual você pegar tudo que você tinha, tudo que você encontrou, todo o seu conhecimento, tudo que você viveu até então, e você abrir mão de tudo aquilo somente por uma ideia. O reino dos céus, querido, é isso. E talvez eu não sei se você ouve pregar isso por aí. Eu não sei se falam para você, olha, você tem que abrir mão de muita coisa. Eu não sei se alguém fala isso para você, mas eu estou falando isso. E eu sei que o Jesus que falou comigo, o Deus que mostrou para mim a sua graça, o Deus que mostrou para mim o seu poder, também está mostrando isso ao seu coração agora. Sabe, talvez você está estruturado em uma mensagem que é contrária a isso que eu estou te dizendo, mas eu sei que o Espírito da verdade, o Espírito que não mente, ele fala no teu coração nesse momento, te mostrando, ei, há uma verdade que você não sabia, há um reino que talvez você não está vivendo, há um reino dos céus estipulado, há um reino dos céus que está entre nós e que talvez você está pensando que está nele, mas não está, e Jesus está te falando hoje, existe um reino que você tem que viver aqui. Aleluia. Jesus está falando com você hoje isso. Ele falou comigo isso, fala essa palavra, fala essa mensagem. Revele para eles. E se você, querido, ouviu essa mensagem, e se você talvez tem dúvidas acerca de muita coisa, é porque no reino dos céus não tem dúvida. Aquele que vive no reino dos céus, o reino que Jesus trouxe para nós, esse reino aonde Jesus ele disse, olha, aquele que ama pai e mãe mais do que a mim não é digno de mim, aleluia. Aquele que não perder a sua vida, aquele que perder a sua vida achará, aquele que achar a sua vida, perdê-la. O reino dos céus é semelhante, o reino dos céus é isso, querido. E também você está pensando que você vai ter que se matar, não é isso, não é físico assim. O que Jesus está falando é que você tem que entender o seu ministério, sua obra, a obra que Deus tem para a sua vida, é uma coisa espiritual e que Ele quer realizar na sua vida nesse tempo que você está vivendo, é nesses dias que você está vivendo. Eu quero te dizer isso hoje, nessa manhã. Espero que Jesus possa ter falado ao seu coração, em nome de Jesus.